O que podemos aprender com o início da história bíblica a respeito da figura icônica de Saulo de Tarso? O que podemos aprender com os equívocos pelo zelo exacerbado pelo judaísmo, por uma religião e que trouxe consequências muito negativas para a igreja, mas que também contribuiu para a disseminação do evangelho por toda a terra? Bem, questões como estas e muitas outras você vai aprender hoje no Escola Biblicast. Vamos lá? Olá, seja muito bem-vindo ao Escola Biblicast. Quem vos fala é o professor Roberto Penha, faço parte da Igreja Evangélica Assembleia de Deus do Estado do Rio Grande do Norte, liderada pelo pastor Martim Alves da Silva. Convido você para que possa estudar hoje a lição bíblica número 2 das lições bíblicas adulto da CPAD, que tem como grande tema o apóstolo Paulo, lições da vida e ministério do apóstolo dos gentios para a Igreja de Cristo. Nesta lição específica, a lição número 2, tratamos sobre Saulo de Tarso, o perseguidor. Esta figura icônica, emblemática da história do cristianismo, em que trazemos aqui nesta aula informações importantíssimas sobre o apóstolo dos gentios, outrora perseguidor dos cristãos. É importante notar que os slides que eu vou utilizar nesta apresentação, com todos os subsídios, estão disponíveis e o link consta na descrição deste vídeo, no formato PDF e PowerPoint, em que você pode inclusive editar o conteúdo. Além disso, vão ter mais materiais extras que também vão constar neste link na descrição do vídeo. Portanto, o acesso está possibilitado, não paga nada, é totalmente gratuito, é para que você possa aprimorar a sua aula de escola bíblica dominical. Vamos lá. Na lição 2, em que tratamos sobre Saulo de Tarso, o perseguidor, trazemos aqui 8 subsídios para que você possa aprimorar a sua aula de EBD. Ou seja, a gente vai muito além do que consta na lição bíblica. A gente vai trazer, inclusive, reflexões práticas. Então, vou aqui listar rapidamente cada um desses itens para que você possa ter uma dimensão do que você vai desfrutar dessa aula, de ponta a ponta, tá certo? Primeiro, Saulo não pensou como o mestre Gamaliel. Talvez vai ficar fora do radar de muita gente, a gente vai trazer essa questão hoje. Segundo, Lista Mundial de Perseguição do Portas Abertas, uma instituição muito importante que trata sobre a disseminação do evangelho e a perseguição deste no mundo. A gente vai trazer aqui informações muito importantes, inclusive uma lista atualizadíssima, certo? País que mais persegue os cristãos. Será que você sabe que país é este? Será que essa atualização não trouxe alguma mudança? A gente vai ver isso hoje. Quarto, um e-book com o detalhamento dos 50 países que mais perseguem os cristãos, obviamente de acordo com uma plataforma de referência que é o site Portas Abertas. Isso aí vai ser um e-book e vou deixar também, está disponível no link na descrição. Não vá acessar agora, certo? Assista o primeiro vídeo, depois você acessa esse conteúdo, vai ser um material suplementar, então vai ser bem interessante. Quinto, quais são os tipos de perseguições que a igreja sofre hoje? E isso é muito importante. A perseguição não é puramente física, a gente vai ver aqui outras informações. Sexto, qual o pior tipo de perseguição hoje? Como ela ocorre? Então a gente vai trazer um pouco sobre isso. Sétimo, como ocorre a perseguição ideológica? E o último subsídio, os cristãos devem ter o zelo para não perseguir. A gente fala muito dos outros e esquece de nós mesmos. A gente vai ver aqui informações que mostram ao longo da história que aqueles que se diziam cristãos, crentes em Jesus, que seguidores de Cristo, perseguiram, fizeram algo equivalente ao que Saulo de Tarso fez com a Igreja de Cristo. Então, é importante a gente ter uma dimensão desses subsídios, dessas informações complementares para que você possa ter um avanço aí no seu conhecimento, tá certo? Nosso textuário diz o seguinte: e Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Atos capítulo 9, versículo 1. Verdade Prática diz assim: a igreja é uma instituição divina que perdurará na terra até o arrebatamento, pois do contrário já teria acabado ao longo da história. Nesse texto áudio e nessa verdade prática, a gente já tem aqui muita coisa para falar. Quanto ao texto áudio, a gente percebe que Saulo ele teve o comportamento de o zelo dele era tão grande, tremendo pelo judaísmo, que ele entendia que devia perseguir os cristãos, ou
perseguir os crentes em Jesus, certo? E isso é muito problemático, porque a percepção dele do judaísmo não permitia, na visão dele, nenhum tipo de outra seita, outra religião, outra constituição religiosa. Isso, em tese, ele não querer, até tudo bem. Outra coisa, ele querer perseguir, querer fazer mal, maltratar, inclusive levar pessoas à própria morte. Então, isso é muito problemático. E a gente vai tratar um pouquinho sobre isso. Daí, até eu falo que é o lado negativo, o lado até podre, falei isso na lição passada, sobre a vida do apóstolo Paulo. Lógico, esse aqui é do lado negativo, o lado negro da vida dele, antes de conhecer a Cristo. Bem, é verdade que ele estava em ignorância, mas não podemos desprezar o tamanho equívoco que ele, obviamente, cometeu. E não estou falando aqui apenas da ótica cristã, a gente vai falar um pouquinho sobre isso ao longo da nossa lição bíblica, tá certo? Leitura diária, uma série de textos bíblicos, obviamente, que recomendo fortemente que você considere a leitura dos mesmos e as reflexões, certo? Vamos tratar aqui alguns deles ao longo da nossa lição bíblica. A leitura bíblica em classe se encontra em Atos, capítulo 8, do versículo 1 ao 3, logo depois, capítulo 22, versículo 4 e 5, e depois, capítulo 26, do versículo 9 ao 11, todos os textos presentes no livro de Atos dos Apóstolos. Bem, a nossa introdução temos como objetivo geral conscientizar a respeito do problema da perseguição aos cristãos no mundo. Objetivo específico: elencar as características persecutórias de Paulo. Segundo objetivo específico: expor a respeito da perseguição contra a igreja em Atos. E, por último, esclarecer a respeito de um sistema contra a igreja. Saulo de Tarso era um perseguidor implacável, é o que menciona a seção capítulo 1 da nossa lição bíblica. O subitem 1 traz o seguinte texto: Saulo se descreve como blasfemo, perseguidor e opressor. A referência para isso se encontra em 1 Timóteo capítulo 1, versículo 13. Diz assim: A mim, que dantes fui blasfemo e perseguidor e opressor, mas alcancei misericórdia, porque eu fiz ignorantemente, na incredulidade. É importante destacar que essa afirmação não é de um terceiro, é do próprio apóstolo Paulo fazendo menção às características que ele tinha, ao comportamento que ele teve antes de conhecer a Cristo. Até recentemente tive um comentário de alguém criticando, talvez, a forma um pouco mais pesada que tratei do apóstolo Paulo. Mas se formos pensar um pouco a respeito dessa questão, se o próprio Paulo se coloca como nesse patamar, nesse nível, por que eu vou aí talvez ir contra o próprio apóstolo Paulo? Então a gente tem que entender que a gente tem que perceber que o apóstolo Paulo, ele foi um grande homem de Deus, mas o passado dele, antes de conhecer a Cristo, era extremamente problemático nesse quesito. Em outras questões, você vai perceber que não. Por quê? Porque o apóstolo Paulo, ou Saulo de Tarso, ele estava até então com um grande conhecimento do judaísmo, com um grande conhecimento da cultura geral. Questão esta, inclusive, que tratamos em lições passadas, inclusive em materiais e aulas introdutórias. Além disso, quero também trazer a seguinte afirmação, que se encontra em Atos, capítulo 9, versículo 1 e 2. Diz assim: E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Ou seja, ele estava tão instigado, tão vidrado na perseguição aos crentes que tomou essa atitude extremamente equivocada. Aí diz o versículo 2: E pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns daquela seita. Que seita é essa? Está falando aqui do início da Igreja de Cristo, certo? Os seguidores de Jesus. Quer homens, quer mulheres, os conduzissem presos a Jerusalém. Perceba que essa ideia não era só perseguir homens, liderança. Não, ele queria perseguir homens e mulheres. Ele queria levar todos, ele queria extirpar, aniquilar esta seita que estava se levantando, obviamente, contra o judaísmo, ou pelo menos uma visão alternativa ao judaísmo, se a pessoa entender que o cristianismo, de alguma forma, é uma continuidade daquilo que eles viviam no judaísmo. Então,
Mas, de qualquer maneira, Paulo estava cego, né? Saulo de Tarso, aqui na questão em específica, né? Estava cego quanto a isso. Ele estava querendo perseguir os crentes porque ele não aceitava a ideia de ter uma alternativa, um outro caminho, né? E vamos pensar puramente na visão de Paulo, Saulo de Tarso, faz sentido isso. Ele não querer nenhuma outra seita, nenhuma outra religião. Faz sentido inicialmente, mas os meios empregados para eliminar, aí não faz nenhum sentido. E a gente vai estudar um pouco sobre isso. No subitem 3 do próprio tópico 1, por que Saulo perseguiu os cristãos? Em Deuteronômio capítulo 21, versículo 23, tem uma afirmação que pode servir aí para muitos ou para alguns como o principal elemento que justificava a perseguição de Saulo. Ele não aceitava o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. O Messias não poderia ser essa pessoa. Olha o que diz o texto em Deuteronômio capítulo 21, versículo 23. O seu cadáver não permanecerá no madeiro, mas certamente o enterrarás no mesmo dia, porquanto o pendurado é maldito de Deus. Assim não contaminarás a tua terra, que o Senhor teu Deus te dará em herança, ou te dá em herança. Olha o que diz o próprio apóstolo Paulo em Gálatas capítulo 3, versículo 13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Ou seja, ele como crente depois em Cristo, ele entendia que aquilo que Jesus fez foi exatamente se colocar em maldição, não porque ele era maldito, não porque ele era desprezível, mas porque nós estávamos malditos. Nós éramos problemáticos, nós precisávamos de salvação. Então, ele fazendo-se maldição por nós pecadores, nós que desobedecemos a Deus de forma proposital. Essa é a grande questão. E aí diz o texto também, né? Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Ou seja, o castigo, a maldição que deveria ser sobre mim e você, Jesus carregou. Outrora, Paulo não tinha nenhum entendimento disso, mas nesse momento, escrevendo aqui em Gálatas, ele tinha a dimensão e quis retratar isso e repassar essa informação para a igreja, para que inclusive outras pessoas não venham ter o mesmo equívoco de pensamento dele. Saulo era um perseguidor. A gente já entende e compreende isso, 7 textos bíblicos, inclusive as referências de leituras bíblicas oficiais, e assim vai. Contudo, o mestre de Saulo no judaísmo, no farisaísmo, que era Gamaliel, ele não tinha a mesma visão de Saulo de Tarso. Olha que interessante, Atos capítulo 5, versículo 33, 34, 38 e 39. Vamos ver aqui o 33. Porém, ouvindo eles isto, se enfureceram e deliberaram matá-los. Ou seja, um grupo lá de judeus entendeu que deveriam matar o quê? Os apóstolos, os seguidores de Cristo. Versículo 34. Mas levantando-se num conselho um certo fariseu, chamado Gamaliel, doutor da lei, diz o texto, venerado por todo o povo, mandou que, por um pouco, levassem para fora os apóstolos. Ou seja, vamos colocar aqui lá e vamos tomar essa decisão aqui, pensar um pouquinho, refletir e ver o que é melhor. Aí diz o versículo 38. E agora digo-vos, dá um certo pulo aqui, porque ele menciona outras seitas que se levantaram e que também foram problemáticas, mas que acabaram, né? Aí diz o versículo 38. E agora digo-vos, dai de mão a estes homens e deixai-os, porque se este conselho ou esta obra é de homens, se desfará. Aí o versículo 39. Mas se é de Deus, não podereis desfazê-la, para que não aconteça serdes também achados combatendo contra Deus. Olha que interessante. Saulo de Tarso teve um comportamento distinto, diferente do mestre dele, Gamaliel. Ou seja, o comportamento de Saulo de Tarso não quer dizer que era um comportamento unânime dentro do judaísmo, dentro do farisaísmo. Pelo menos um grupo, ou pelo menos uma das pessoas, ou talvez a pessoa mais importante como grande mestre do judaísmo naquele tempo vivo, Gamaliel, e dentro do farisaísmo,
ele entendia que não deveria ser feito absolutamente nada. Pela experiência, pela vivência dele e sabendo do controle e do poder de Deus, ou seja, ele tinha um vislumbre de quem era Deus. Ele sabia que Deus não iria permitir um avanço tão grande de algo tão negativo para a igreja ou para o judaísmo naquele período. Bem como também saberia que se aquilo fosse uma continuidade, um prosseguimento da grande história, da grande vontade de Deus, também não haveria Gamaliel, Saulo de Tarso ou qualquer outro grupo dentro do judaísmo ou outra religião que conseguiria impedir. Então, esta visão puramente e de fé e inteligente de Gamaliel, ela não foi percebida por Saulo de Tarso. Ou seja, aquele zelo que Saulo tinha o cegou, aquele zelo o prejudicou. Eu não estou falando aqui com a ótica observando pelo cristianismo, não. Eu estou falando aqui pela ótica dentro do judaísmo, dentro do farisaísmo. Gamaliel teve uma atitude correta, teve uma atitude acertada. E Saulo de Tarso, neste quesito, ficou devendo. Avançando um pouco mais, aqui sim um dos principais subsídios para a nossa aula de escola bíblica dominical. E aqui eu peço que você reflita, professor, principalmente, fortemente em levar isso para os seus alunos. Seja o slide, seja uma folha impressa, mas é importante eles terem acesso a esse tipo de material. A lista mundial de perseguição, uma informação aqui atualizadíssima, 2021, certo? Os 50 países que mais perseguem os cristãos. É bem verdade que essa lista aqui foi formatada antes da tomada do Talibã no Afeganistão, algo bem recente que nós acompanhamos na grande mídia, mas antes disso, o Afeganistão já se colocava como o segundo país que mais persegue os cristãos. Era apenas uma informação que eu queria destacar aqui para você. A China, que muito se fala, está na 17ª posição, e um país que talvez a gente nem imaginasse que teria tal nível de perseguição, mas a Colômbia também está na posição 30ª, um país aqui dentro do nosso continente, na América do Sul. Então, além desses países aqui mencionados, queria dar ênfase a também a Coreia do Norte. A Coreia do Norte é o país que mais persegue os cristãos de forma institucional, certo? Aqui tem um pequeno trecho que consta no e-book, que o link está na descrição, bem como talvez se você estiver acompanhando isso em uma Smart TV, em algum slide na sua igreja, você vai poder fazer o quê? Pegar e utilizar-se do QR Code e acessar a este e-book, que é do canal, da plataforma, da missão Portas Abertas, tá certo? Então o link vai estar aqui disponível na descrição do vídeo, bem como também neste QR Code, para que você possa ter acesso não apenas aos slides, mas também a este e-book. Então aqui é um trecho do material do livro que fala aqui do primeiro país, vai falar sobre todos os 50 países. Aqui no caso, Coreia do Norte, fala que a quantidade de cristãos é em torno de 400 mil, dentro de um país que tem quase 26 milhões de habitantes, ou seja, um país que tem uma minoria, né, cristã. A gente viu em lições passadas que o cristianismo é a maior religião do mundo, mas dentro da Coreia do Norte, tamanha perseguição, obviamente, vai influenciar também na quantidade de crentes, na quantidade de cristãos daquele lugar. Então, a quantidade muito pequena, e tem aqui uma ponderação, uma nota que é atribuída a esse país, para saber em que posição ele fica no ranking. No caso, a Coreia do Norte tem 94 pontos, e tem aqui os critérios apresentados. No e-book fala um pouquinho sobre cada um desses elementos. Então, é um material suplementar, a gente não vai gastar muito tempo e energia aqui, mas é para que você possa entender e contextualizar o tipo de lição que fala sobre perseguição, Saulo de Tarso, e quem é os Saulos de Tarso do nosso dia. Quem são estas instituições, estas pessoas que tanto perseguem os cristãos. Em alguns momentos, não só cristãos, é qualquer outra religião. É importante mencionar isso também. E aqui tem um aspecto interessante. Quais são os tipos de perseguições que a igreja sofre hoje? Hoje. Não é no tempo do Saulo de Tarso, não. É no nosso tempo. Primeiro, perseguição física, como Coreia do Norte, já mencionamos, Talibã, uma série de referências que eles estão empregando lá no Afeganistão, inclusive com crentes que têm lá um aplicativo da Bíblia no celular, quando percebe-se, tem seríssimas consequências.
Também existe uma perseguição econômica. Muita gente esquece esse quesito. Como assim perseguição econômica? É quando algumas localidades as pessoas não negociam, não vendem para crentes, não querem fazer negócio com os cristãos. Isso é um tipo de perseguição. Eles ficam à margem. Perseguição também do caráter de você não conseguir os melhores empregos, os melhores trabalhos, em virtude de você ter o quê? Uma convicção religiosa distinta, diferente. Isso também é um problema. Também temos a perseguição familiar. A perseguição familiar ocorre em que sentido? De que forma? Quando pessoas que aceitam a Jesus passam a sofrer perseguição dentro dos seus próprios lares, alguns serem expulsos de suas casas porque passaram a servir a Cristo. Outros são, digamos, destituídos do amor e do carinho fraternal, do carinho familiar, que em muitos contextos nós podemos, acho que quase que unânimes, entender que, independente das religiões, existe sim um carinho, uma proximidade entre os familiares, e isso é quebrado quando se percebe que aquela pessoa, aquele membro, pouco importa se é o pai, a mãe ou o filho, passa a seguir a Cristo. É bem verdade que as consequências tendem a ser muito maiores quando são as mulheres e quando são os filhos. Geralmente, quando o marido caminha nesse sentido, fica mais fácil ele não sofrer tanta perseguição da mulher e do filho, até mesmo às vezes o ponto dele influenciar para levá-los ao evangelho. Algo que é absolutamente comum, dada a geralmente posição de liderança imposta e geralmente exigida pelo homem, tá certo? Outra questão também importante é a perseguição pela população. Os populares mesmo, é isso que eu estou querendo dizer. Os populares perseguem os crentes, perseguem os cristãos. Temos relatos inúmeros, inclusive aqui no Brasil, certo? Há décadas atrás, o tipo de palavras, tons muito negativos, pejorativos contra a igreja e contra os crentes, tá certo? Inclusive no Nordeste, região na qual eu moro. Perseguição ideológica. A perseguição ideológica, essa daí, eu julgo ela a mais sofisticada e moderna. Porque se temos uma religião que é a maior do mundo, e mesmo assim nós sofremos perseguições, a perseguição aqui não se deve em ambiente físico, talvez não vá se dar em ambiente econômico, talvez em ambiente familiar, em alguns contextos, mas muito pouco também. Agora, perseguição ideológica, essa existe. Essa, qualquer país do mundo está sujeito. Perseguição física, não. Alguns outros países não têm nenhum tipo de algo nesse sentido. Mas perseguição ideológica, pouco importa se você está na Coreia do Norte, pouco importa se você está no Brasil, na América, na Europa. A perseguição ideológica, ela ocorre. Essa, todo crente deve estar preparado. Então, convido você, professor de Escola Bíblica Dominical, a engajar o seu aluno para que ele perceba os níveis de perseguição que somos impelidos, que nós sofremos em virtude por seguir a Cristo. Como ocorre a perseguição ideológica? Como eu apontei anteriormente, que ela é a principal tipo, ou o principal elemento de perseguição no mundo hoje, a mais democrática, vamos dizer assim, eu resolvi aqui detalhar cada um destes quesitos, cada um destes elementos. Vou começar aqui pelas decisões políticas. As decisões políticas influenciam, institucionalizam alguma questão ideológica que é nociva ao evangelho. Então, questões como aborto, questões como casamento de pessoas do mesmo sexo, apesar que eu sei que tem toda uma discussão entre vários níveis do que seria esse casamento de pessoas do mesmo sexo, desde a questão de herança e assim vai. Mas perceba que existem em alguns países, em alguns lugares, institucionalização de questões que são caras, que são importantes ao evangelho e a Cristo, como eutanásia e assim vai. Então, é uma questão muito importante que devemos pensar, porque isso vai implantando a normalização ou a conduta ser correta, acertada de algo que é equivocado, de algo que é errado em relação ao que diz
as escrituras sagradas. Influência da literatura, cinema e música. Aí é um outro tipo de questão. Questões que colocam o evangelho como algo que é negativo, algo que faz mal, que a igreja, de alguma forma, ou o evangelho, prejudica as pessoas. E isso, tanto em literatura, tanto em cinema como em música, isso, em certos momentos, é apresentado, tá certo? E isso quando nos faz críticas às pessoas. Estou aqui colocando muito mais o aspecto como instituição do que como pessoas, mas também as pessoas. O sincretismo religioso, essa é uma estratégia muito interessante, já que se há uma maioria cristã, qual seria um artifício interessante de fazer as pessoas perderem o foco? É colocar e adicionar outros elementos religiosos, outras religiões. Dizer que pode existir aí um trabalho ecumênico, normatização do trabalho ecumênico. Eu não estou falando aqui de questões, por exemplo, que envolvem área militar, ou outras questões, vai ter um capelão católico, um capelão crente, cristão, né, evangélico, protestante. Esse tipo de comportamento, você está num ambiente que deve pregar o evangelho, independente de ao lado estar ali um católico. Se você opta por não fazer isso, você está deixando espaço para que outra visão de mundo diferente, distinta, possa prevalecer. E olha que eu estou comparando dentro do que chamamos de cristianismo, porque há diferenças significativas, certo? Mas só para poder expor esse elemento também. A relativização das verdades absolutas. Alguém pode dizer assim, existe verdade absoluta? Existe, existe. Por mais que eu seja um acadêmico que busque sempre ser, vamos dizer, sincero ao ponto de relativizar algumas verdades talvez estabelecidas cientificamente, mas para o ponto de testá-las, eu ser cético quanto a isso, isso não quer dizer que não vai existir nenhum tipo de verdade absoluta. Existem verdades inegociáveis, e isso nós temos que ter em mente, como, por exemplo, a vida. Então, tudo aquilo que envolve a destruição ou a minimização da vida é um tipo de perseguição à igreja que prega isto. Quando você começa a dizer que a igreja não pode influenciar ou não pode, inclusive, atuar nesse sentido. É um tipo de perseguição. Vedar, limitar a atuação da igreja é um tipo de perseguição. Eu não estou colocando aqui a entender que cada um em suas esferas, que é um outro contexto, certo? Existe o contexto econômico. A igreja vai tomar conta da economia? Não. A igreja vai tomar conta da política? Também não. A igreja vai tomar conta daquilo que é um ambiente religioso, mas vai influenciar, não só pode, como deve, a economia, a política e as outras questões da nossa vida. Por último, eu coloquei aqui algo que está muito em moda, né? As chamadas fake news. E existem muitas fake news contra a igreja, contra os membros da igreja e contra a igreja. Eu vou dar aqui exemplos de informações que são talvez muito corriqueiras e que, infelizmente, as fake news, por tanto serem propagadas, até crentes acreditam nessas fake news. Como, por exemplo, o que existe um grande número de pastores que são ladrões, pessoas que usam da fé e roubam os humildes e os despreparados crentes que não conhecem nada do mundo, que são puros inocentes, que são levados de ambientes seguros a um ambiente hostil em que vão ser prejudicadas. Olha, é muito complicado a gente acreditar nisso, principalmente quem está no nosso dia a dia da igreja. Sabe-se que tem pastores problemáticos e pessoas que fazem coisas equivocadas. Isso é óbvio. Não me surpreenderia, na verdade, se disser que tem. Não me surpreende. Me surpreenderia dizer que não existem essas pessoas. Aí me surpreenderia. Por quê? Porque nós somos pecadores, nós tomamos condutas equivocadas em nossas vidas e devemos ter todo um cuidado para não incorrermos nessas práticas. Então, esta é uma informação muito importante. Não caia em toda fake news que é associada a uma igreja, a um pastor, aos irmãos em Cristo, tá certo? Devemos pensar isso de forma, vamos dizer, crítica. Repensar.
Será que isso procede? Será que não é uma afirmação, uma acusação infundada? E isso, obviamente, descredencia a igreja, porque informações que são negativas associadas à igreja, lógico, associadas a qualquer questão, a qualquer instituição, isso vai ser algo problemático. Um outro quesito aqui, um outro subsídio que eu quero apresentar para vocês, é que nós não possamos incorrer na mesmo equívoco, na mesma falha do apóstolo Paulo, ou naquele momento, Saulo de Tarso, enquanto ainda não apóstolo, lógico. Por quê? Ele perseguiu aqueles que pensavam diferente, aqueles que tinham uma visão de mundo distinta. E a Igreja Católica, só para vocês entenderem, ao longo da história, também fez isso. Mas alguém pode dizer, foi só a Igreja Católica? Não, aí também vai surpreender muita gente. Eu não vou entrar aqui em questões históricas e entrar em muitos detalhes, mas dentro dos movimentos da Reforma também houve um emprego de perseguição. Isso mesmo, os crentes, os protestantes também perseguiram. Olha que isso não é algo isolado dentro do judaísmo e do farisaísmo, ou foi só Saulo de Tarso. Dentro da história cristã, isso ocorreu. E isso serve de exemplo, de modelo, para não cometermos a mesma falha. É lógico que a igreja hoje deve conciliar a pregação do evangelho, sim, sem imposição deste aos adeptos de outras religiões. Lógico, o cristianismo ele deve respeitar as demais religiões. Eu devo respeitar qualquer pessoa que pense diferente, por mais que eu ache que está extremamente equivocado quanto ao aspecto religioso. Eu devo respeitar. Eu devo impor o evangelho? De forma alguma. Eu devo anunciar o evangelho, é diferente. Uma coisa é eu proclamar, anunciar, dar a boa notícia. A pessoa escolhe se quer seguir ou não. Agora, o que não pode acontecer também, dentro do ambiente de perseguição que estamos falando, é a vedação ao não anúncio. Aí é problema. Por que eu não posso manifestar a minha fé e dizer que aquilo é melhor? Porque eu acho que é. Bem como também a pessoa de uma outra religião pode ter essa liberdade. Agora, o que deve acontecer é eu comunicar a alguém, essa pessoa, eu saber se ela quer aceitar ou não o evangelho, ouvir a boa notícia. É muito comum a gente sair ao evangelismo de porta em porta, às ruas, e você quer se dedicar um pouco mais de falar de Jesus e não apenas entregar um panfleto, uma literatura, e você perguntar, eu posso falar um pouco do evangelho de Jesus, de Deus? A pessoa vai dizer sim ou não. Se você disser sim, beleza, você vai e fala. Isso não quer dizer que a pessoa vai aceitar ou não, mas foi uma abertura. Agora, quando a pessoa fala que não quer, é você reforçar a barra? Não. E vai ficar trazendo mal a pessoa? Não. Porque aí você está criando mais uma barreira, mais uma distância para esta pessoa. É só você dizer que vai orar por ela, para que Deus possa dar uma oportunidade, para que ela talvez mude de visão, mas só isso. Para que ficar pegando no pé da pessoa? Então a gente tem que ter muito cuidado para que não possamos ser os Saulos de Tarso também. Ou seja, a igreja pode ter o erro de estar perseguindo, fazendo aquilo que a gente não quer que faça conosco. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso, principalmente, obviamente, em ambientes em que há uma predominância cristã, porque a gente se sente muito importante, muito relevante e quer dominar as minorias. Isso é prejudicial no quesito de forçar a barra quanto à adesão ao evangelho. Não é dessa forma que acontece. Isso acontece em outras religiões de forma muito comum. Por quê? Porque os cristãos, eles tendem, a maioria, a não serem violentos, reprimir. Já por isso que acontece uma repressão maior contra os cristãos em outras nações, certo? Outra questão também importante apresentar, a escolha de fé deve ser o quê? Espontânea. O próprio Cristo fez assim. Cristo não obrigou as pessoas. Ele apresentava o caminho e dizia, o caminho é esse. Vai ter esse resultado se você seguir a Cristo, se você seguir a Deus. E esse resultado se você negar a Cristo, não seguir o caminho. Então, é isso que nós devemos ter em mente. Aqui coloquei a questão da religião no mundo hoje. Foi um gráfico que eu apresentei, um slide que eu apresentei na aula passada. Estou apenas apresentando novamente para você entender que existem diversas religiões, coloquei aqui as principais, e a quantidade de pessoas que aderem a essas religiões. Então, por mais que o cristianismo seja a maioria do mundo hoje, é uma das religiões que é mais perseguida. Por quê? Porque os cristãos, em geral, são o quê? Pacíficos. É muito fácil bater, maltratar aquele que não vai revidar. É muito fácil fazer isso, né? Então, isso acontece, infelizmente, dentro do ambiente com os cristãos.
E isso nós devemos pensar e orar por esses irmãos, orar pela igreja que é perseguida. Então, conclamo você a fazer uma oração por eles nesse sentido. Além disso, aí sim chegamos à nossa conclusão. Primeiras informações que eu quero apresentar e fechar com você aqui. Saulo era uma pessoa com terrível conduta feita em nome do zelo da religião. Isso era um problema. A gente tem que fugir desse comportamento e também não querer que sejamos e que passamos por isso. Segundo, existem diversas formas de perseguições aos cristãos. Diversas, a gente já viu algumas delas aqui. E a principal e a mais importante, infelizmente, tem sido a de questão ideológica. Uma perseguição que não envolve violência física, envolve outros tipos de conduta. A igreja não vai acabar, isso é uma informação importante, independente das pressões e perseguições. E devemos nos proteger das investidas modernas de perseguições. Como vou perceber essa perseguição mais sofisticada? Conhecendo a palavra, conhecendo o evangelho e entendendo a sorrateira tentativa de minar o evangelho em suas bases, dada por falsas doutrinas, dada por outros meios. Bem, imagine que esse conteúdo tenha sido útil e relevante para você. Portanto, além de se inscrever no canal e ativar o sininho, a opção todas as notificações, eu peço que você compartilhe este vídeo com mais pessoas, para que elas possam ter acesso a um conteúdo como este. Informo também que os slides que eu utilizei nesta apresentação estão disponíveis no link na descrição deste vídeo. Além disso, existe uma série de materiais introdutórios que, se por acaso chegou aqui pela primeira vez no canal, eu tenho aula conversando com o pastor Kleber Maia, falando sobre uma visão panorâmica dos principais elementos desse trimestre. Temos uma introdução às 13 lições bíblicas, também de cada um dos elementos essenciais aqui, uma visão panorâmica, bem como também a aula 1. Vou deixar os dois vídeos aqui principais que eu sugiro que você assista, aqui ao lado, a conversa com o pastor Kleber Maia e também a introdução às 13 lições bíblicas. Vale muito a pena assistir, mesmo você hoje na lição 2, tá certo? Então fica feito o convite, aguardo você na nossa próxima aula, que Deus te abençoe, fique na paz do Senhor, tchau!